Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos. Deixa eu só fazer uma correção. Segredos das Síndicas. Hoje nós estamos aqui repleto de mulheres que amam essa área condominial, que seguiram seu sonho. Vamos descobrir se era sonho delas mesmo serem síndicas. Talvez tenhamos muitos segredos revelados aqui hoje. Eu vou já apresentar quem está do meu lado, porque você já está aparecendo, Adriana. Nós temos aqui a Adriana Mendonça. Ela é síndica profissional, analista de sistemas do mercado financeiro e MBA em gestão de projetos. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Milvon. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, né, em compartilhar minha experiência, meu conhecimento. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. E do outro lado aqui desta mesa tem uma pessoa que talvez vocês não conheçam. É a Malu Mendonça da Verde. De novo! Oi, outra vez, Malu. Que bom que você está aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu realmente gosto muito de condomínio mesmo, então é sempre um prazer vir trazer aqui as nossas experiências e estar aqui com essas pessoas que estão queridas, né, nesse mercado aí. Obrigada. Malu, sua cadeira já está cativa. Pois é, tô sentindo isso. E também estamos recebendo aqui com muito prazer a Tanila Savoy. Acertei, Olá, né? Acertou, muito obrigada. Advogada condominialista. Quando tem uma advogada condominialista, o papo fica bom. Palestrante, síndica e subsíndica. Sim. Muito obrigado pela tua presença. Dispor o que vocês quiserem saber, a gente tá aí. A gente gosta sim. Segredos sendo revelados, assim. E lembrando, gente, que este episódio também tem o patrocínio da Smart Store, nossa patrocinadora master. Se você precisa de um mercado autônomo e que facilite a vida do seu condômino, você já sabe, Smart Store. E se você perde muito tempo com sorteio de vaga de estacionamento, vocês perdem, gente, tempo com vaga de estacionamento? Já perderam muito tempo na vida? Já fiz assembleia, que foi uma loucura. Uma briga. Uma loucura para muitas emoções. E se eu falasse para vocês que vocês conseguem, o condômino de vocês conseguem sortear uma vaga em menos de 1 minuto? Direto no computadorzinho dele. Muito bom. Escolher as vagas que ele quer, 20 vagas, 30 vagas, que ele mesmo escolhe. Então, por exemplo, eu quero aquela melhor, pertinho, mas eu também escolho a 30ª, que meio longe, qualquer mas beleza, eu aceito. Quando sorteia, ele mesmo já escolheu. Então, como ele vai contestar aquilo que ele mesmo escolheu? É muito inteligente, rápido, e tudo que a gente consegue equalizar de uma forma muito dinâmica para o condomínio é muito bem-vindo. Com certeza. E democrático. Imagine um condomínio com 500 unidades para sortear a vaga. Por isso, você que está assistindo a gente, síndico, gestor condominial, vai lá, vagaflix.com. Só vai. Você vai ver. É a produção. Toda vez que eu falo da Vagaflix, a produção fala gosta assim, também. Eu olho para a produção e ela está assim, ó. Até hoje não acredita que existe uma solução. Fornecedores que trazem solução para o condomínio, gente. E só de minimizar conflito, nossa, isso é sensacional. É o que mais tem. Se a gente consegue a solução rápida, eficiente e segura, tá tudo bem. Coloca rapidinho no edital, coloca tudo direitinho, porque onde dá problema é vaga de garagem. Você quer uma assembleia cheia, você coloca no edital vaga de garagem. Vaga de garagem. 20 vaga, vai lotar a assembleia. Por isso que existe, né? O problema é a solução. O problema é a vaga. A solução, Vagaflix. E a solução também, quando a gente quer um episódio, é convidar a Malu Mendonça, porque trouxe 2 grandes convidadas. Que já vai ser sensacional, vai ser praticamente uma MBA aqui também hoje. Modéstia à parte, eu só trago gente boa aqui, hein? Gente boa. Que traz solução, que traz conhecimento. Perfeito. Graças a Deus, sou cercada de bons profissionais. Graças a Deus. E a gente gosta de história. Então, antes da gente começar a conversar sobre temas e tudo mais, eu queria saber de você, Tanila, por exemplo. A gente sempre pergunta aqui, a primeira pergunta era teu sonho ser síndica? Ser dessa área condominial? Ser lá criança, falava, nossa, um dia eu quero trabalhar na área condominial. Eu vou te contar. A minha infância foi no interior, em casa,
Ou seja, eu não cresci com problemas de condomínio, eu não cresci em elevador, eu não cresci tendo zelador, encomenda, que horas vai buscar. Não, eu tive uma infância assim, na rua. E daí a vida vai mudando e daí eu vim para Campinas, e depois eu fui para São Paulo, então eu fico entre Campinas e São Paulo, e a minha vida em condomínio faz muito tempo. Eu vou te contar. Eu fui proibida de me candidatar a síndica. Eita! Lógico. Você acha que dentro da sua residência, a sua família quer que você seja síndica? Óbvio que não. Ninguém quer. Os seus familiares, eles não querem. Pai, mãe, irmãos que moram, esposa, marido, ninguém quer. Filhos, ninguém quer. Então, e como eu sou advogada, assim, a linha é tênue. A linha é tênue. Então, uma hora acaba acontecendo. E não era um sonho, eu nem sabia que isso existia, não era um projeto de vida, mas a vida acaba sendo um fluxo natural. Quando você percebe que você pode fazer alguma diferença, independente se você gosta ou não da gestão anterior, eu não estou falando de nada pessoal com a gestão anterior. É algo seu, que você entende que você pode contribuir de alguma forma para aquilo. E daí não tem família que consiga falar sim ou não. Daí a sua vontade, o seu impacto com a comunidade, ele fala mais alto. Então acaba sendo natural, orgânico. Eu sou síndica orgânica. Eu sou síndica do condomínio que eu moro e subsíndica com a Adriana, síndica do condomínio em Campinas, que eu também moro aqui. Que legal. Então é isso, a vida leva e assim, e a gente precisa ter uma sinergia, assim, a Adri é síndica, eu sou a sub, então a Malu administra, e a gente vai fazendo aí com bons profissionais uma gestão equilibrada. Excelente, Danilo, legal ter essa comoção meio que social também, né, de você chegar a um ponto e dizer, poxa, eu posso fazer diferença e vou fazer diferença. Você disse também que a tua família não queria, te proibiu, mas eu conheço uma pessoa que quase que empurrou o marido para ser síndica. Quase não. E a Verde só existe porque ela quase levantou. Não foi bom? É verdade. E não foi bom esse empurrão? Essa história. Nunca Ele se impressionou. Não, Acho que você já sabe, né, Sim. Adriana? Tanila, Eu quero saber. isso há 30 anos, quando eu comprei meu primeiro imóvel, a gente foi na AGI. A AGI, naquela época, ela não tinha síndico profissional concorrendo, a construtora te mandava uma carta dizendo que ia entregar as chaves, você ia, e lá é que fazia uma previsão orçamentária bem meia boca, vamos dizer assim, né, desculpa a expressão, mas a gente estava lá na AGI, eu feliz da vida, meu primeiro imóvel, meu filho era pequeno, aí começaram, quem vai ser síndico, ninguém quer, e eu cutucava, o Renato falou assim, assume. Você é bom, você é administrador, assume. Ele, isso não é para mim, não, isso é difícil. Eu falei, assume. Ele falou, não. Aí ele levantou a mão para fazer uma pergunta. O cara falou assim, aquele senhor ali, qual a sua unidade, por favor? Olha lá, se candidatou, não temos ninguém eleito por aclamação. Meu Deus. E aí ele ficou meio perdido. Eu falei, pronto, olha, são sinais, assume, vai ser legal. Eu saí da AGI feliz da vida, chave na mão, apartamento. Imagina, eu morava numa casa pequenininha, fui para um apartamento, portão de entrada, portão de saída, playground, salão de festas, 3 dormitórios, suíte. Nossa, um imóvel bacana. E meu filho pequeno, assim, a gente foi mudança de vida. E foi muito legal. O Renato saiu todo preocupado, né, pensativo, mas foi muito legal. A gente implantou esse condomínio, foi um sucesso, e nós temos amigos, o meu filho tem amigos que ele fez lá, até hoje, legal. E a gente fazia, assim, reunião de conselho, comprava pizza, era assim, uma integração, fazia festa junina, foi muito legal. Depois eu implantei também o condomínio que eu moro, o Renato aí já estava achando bacana, também implantei, ele foi síndico por 12 anos no condomínio que eu moro, e hoje faz 4, 5 anos que ele não é mais síndico, mas ele faz parte do conselho desde que ele saiu de síndico. Então a gente está envolvido no mercado até... A gente estava brincando antes, né, que a gente fala de condomínio o tempo todo, né, a gente se encontra, fala de condomínio,
Na minha casa a gente fala de condomínio o dia todo, mas é uma coisa que é prazerosa, né? Para trazer solução para os condomínios. Que legal, eu não esqueço essa história. E implantação não é fácil, Não, porque muitas vezes você vem com muitas dores da construção, então você está esperando receber aquele imóvel, tem síndicos, né, que já estão ali, tem administradoras, tem toda uma equipe antes de ter uma assembleia igual a essa. Então, hoje, né, Tanila? Hoje, há 30 anos não era assim. Não tinha, não contratava um engenheiro para fazer o recebimento lá do empreendimento. Não tinha, era na raça. Era uma aventura. Era uma aventura. Mas foi assim, excepcional, porque hoje vocês os tempos mudaram. Nos dois condomínios fazerem isso e as pessoas gostarem, é muito bom, porque as construções elas já vêm com muito problema. Sim. E Adriana Mendonça? Eu também. Teu sonho? Olha, vou falar, é uma surpresa, porque nunca foi meu sonho. Não brincava de ser síndica quando era criança? Não brincava de ser síndica. E assim, também nasci e cresci numa cidade do interior, uma cidade bem pequena, bem longe de Campinas, e vim estudar, vim fazer faculdade, análise de sistemas, né? Depois, trabalhei muito tempo em São Paulo, em grandes bancos, e sempre fui de área de projeto, de desenvolvimento, né, nos grandes bancos. E aí o que aconteceu? Por um problema de saúde, fui morar com a minha mãe, e sou muito questionadora, né? Então comecei, por quê? O quê? Quando? Onde? Queria respostas. E não conseguia respostas. Então comecei a mobilizar todos os moradores, porque eu percebi que muitas pessoas tinham. Foi nesse momento que eu conheci a Tanila, apesar de muitos anos no mesmo condomínio, a gente não se conhecia. E eu percebi que ela queria a mesma coisa que eu queria. Né? A gente queria esclarecimentos, a gente queria respostas, a gente queria o bem do condomínio, né? E tinha muitas pessoas insatisfeitas. Convocamos uma assembleia extraordinária e nessa assembleia o pessoal aclamou a gente, queria a gente como síndica. Aí eu falei assim, síndica? Não, isso não é para mim, não. E nisso a Tanila, com todo o seu conhecimento técnico, a experiência como síndica também, né? Ela falou, vamos encarar isso, vamos juntas encarar. Falei, então tá bom, vamos. Eu tenho coragem, vamos lá. E aí começamos a fazer todo um levantamento lá do condomínio e, assim, ficamos impressionadas com o que a gente viu. E a gente acabou sendo eleitas, né, por unanimidade, até por sua grande maioria, né, porque estavam muitas pessoas insatisfeitas. E assim é o que a Tanila falou também, nada pessoal, a gente sabe, assim, a gente queria aproveitar o conhecimento, a experiência, né, a experiência dela, o meu conhecimento em projeto, em sistemas, e trazer o melhor para o condomínio, né, e fazer ele mudar de patamar, ele evoluir. Então, assim, a gente mapeou tudo, trouxemos uma outra assembleia, apresentamos, que foi uma assembleia muito tumultuada, porque ninguém imaginava como estava o condomínio, né? Porque você faz aquele caminho, né? Da garagem para casa para garagem, né? Do apartamento. Então, às vezes, você não percebe certas coisas. Eu estava até contando que eu fiquei um mês deprimida, das coisas que eu encontrei e que eu falei, gente, não acredito que está desse jeito. E eu participei, porque eu me omiti em não também participar daquilo, né? Mas foi muito bacana, porque, assim, eu gosto muito de aprender. Eu estou sempre fazendo curso. Ontem à noite mesmo eu estava participando de uma live. E, então, assim, eu falo que aprender é mais gostoso que um pudim de leite condensado. Então, assim, gosto muito de aprender. E essa área condominial, como ela é muito generalista, né, você tem que saber de engenharia, de direito, de administração, de finanças. Então, assim, Psicologia, exatamente, gestão de pessoas, né? Então, assim, é uma oportunidade de muito aprendizado. E isso me fascinou, entendeu? E pegar um condomínio com tantos desafios, com tantos problemas, aquilo para mim, eu falei assim, mas eu dou conta disso. Eu adoro desafio. Esse desafio. Então, assim, e interessante também que a nossa parceria, né? Até a gente está comentando isso, nós somos muito diferentes como pessoas, mas a gente tem uma parceria tão
é uma sinergia, é uma coisa tão bacana que, assim, fez com que isso desse frutos muito positivos para o condomínio. Entendeu? Eu fiquei agora pensando, não sei se foi um pensamento intrusivo, mas como seria assistir uma aula comendo um pudim? Seria o paraíso. Nossa, a gente aceita. A gente aceita. Assistir uma aula, um curso e comendo um pudim. Eu falei, não é? Porque você foi bem específica, né? Aprender melhor que um pudim. Eu fiquei pensando em pudim. Eu falei, pudim é bom. O pudim é uma... Mas você consegue entender o quão gostoso é você estar numa posição de gestor e você ir em busca de orientação, de aprendizado, e você transformar o condomínio que você mora. Nossa, assim, para mim é fantástico. Depois de um ano de gestão, você trazendo uma AGO, tudo que você conseguiu. E você, mais do que isso, assim, falando agora um pouco com o coração, você mudar a vida de muita gente. Nossa, isso é fascinante. Valorizar, eu gosto demais disso, valorizar o imóvel de 200 famílias, né? Transformar a vida ali, o dia a dia no condomínio financeiro, acontecer coisas no condomínio que não aconteciam há anos. Exatamente, e lá eu senti na pele, porque o meu apartamento, ele ficou alugado durante anos, e eu só vi declinar o valor do aluguel, e por muitas vezes eu quis vender aquele apartamento. Eu quis vender porque financeiramente realmente ele não compensava mais. Mas por outro lado, o apartamento já estava comigo há muito tempo. Eu fui a segunda moradora que entrou lá. A rua era de terra quando eu cheguei. Então, a gente não tinha farmácia. Ali, o que está hoje foi uma construção ao longo de décadas. Então, eu não queria deixar ali, mas realmente, financeiramente, ele não estava mais trazendo frutos nenhum, e eu sentia muita tristeza em ver aquilo. Só que como eu não estava ali presente, eu não conseguia executar nada do que eu sabia e do que eu poderia contribuir. Foi aí que eu e a Adriana, a gente se juntou, veio a pandemia, eu e a minha família, a gente ficou no apartamento, a gente passou a pandemia ali, os meus filhos estudaram ali, a gente fez reuniões virtuais ali, meu marido trabalhou ali, então a gente resgatou aquele imóvel como parte mesmo da nossa vida, e ali a gente pôde perceber a dificuldade enfrentada financeiramente pelo condomínio. Daí, com a nossa eleição, a Adriana como síndica, eu como sub, eu resgatei as inadimplências, a gente começou a fazer reajustes pontuais, a Adriana mapeou os problemas de obras ali, falta de manutenção, problemas gravíssimos e seríssimos. Então, o que acontece dentro de um condomínio? A gente não vê tudo. A gente precisa estar na gestão e buscar as informações. Então, assim, a manutenção correta dos extintores, a troca, as escadas, as caixas d'água, a piscina, a portaria, e daí começa uma lista infindável de problemas, e você vai fazendo o quê? Você vai solucionando aos poucos. Então, assim, o valor dos aluguéis hoje tá tudo muito bem ali. O valor do aluguel, ele aumentou, a gente não praticamente dobrou. Exatamente. A gente não tem mais imóveis ali vazios. A gente tem procura de imóveis. Então, tudo isso é uma consequência de anos de trabalho, porque isso vai fazer uns 5 anos. 5 anos. Nós estamos no 5º ano. A gente já está na nossa 3ª eleição. Então, assim, é um trabalho que vai sendo gradativo, e lá na frente a gente vê os frutos, assim, e ele é muito bom, porque é um trabalho muito profissional, de muito profissionalismo, e não só da gente, da administradora, de conselho,
que está sempre apoiando a gestão, de bons funcionários ali. Então, assim, não é só a gente acaba aparecendo e a Adriana assina tudo, a Adriana é que precisa estar à frente, mas é um trabalho comunitário. É um time. Eu falo isso sempre. A gente teve muito problema inicialmente, muito problema, porque assim, a gente tinha manutenções defasadas desde a entrega do condomínio. É um condomínio maravilhoso, muito grande, tem uma área de lazer maravilhosa, as crianças adoram, até por isso que os filhos da Tanila gostaram tanto de ficar lá, porque tem muita área aberta, muito verde, né? Então, assim, na pandemia, todo mundo preso em casa, ali foi, assim, um oásis, né? Oásis, Exatamente. Então, só que quando a gente assumiu isso, na raça, né, assim, pra gente realmente, não adianta você criticar sem você ajudar. Então, se você... Sem trazer soluções, exatamente, né? você trazer o problema, trazer soluções. Então, assim, eu não posso cobrar sem eu também trazer uma solução. Então, eu falei, vamos lá, vamos solucionar. Na paz, na boa, sem ser pessoal, sem ser nada com ninguém. Então, assim, E aí, uma pergunta aqui, porque é bacana, eu acompanhei, né? Já estou lá, acho que há 2 anos já, né? 2 ou 3 anos, viu? Acompanhando tudo isso, bacana. Agora, para a gente até não desanimar os síndicos que estão nos ouvindo, é fácil. Não. Teve momentos que deu vontade de desistir? Muitos momentos. Exatamente. Muitos momentos. Inclusive, assim, você olha aquilo e você fala assim, não vou conseguir isso. Aí você fala, não, eu vou conseguir, porque eu dei minha palavra. Exatamente. E minha palavra tem valor. Então, assim, o segredo, primeiro, envolver as pessoas. Ser transparente. Isso, a gente preza muito pela transparência. E assim, inicialmente, a gente tinha até uma administradora e quando a gente mudou para a Verde, né? O que aconteceu? A gente começou a ter paz para poder focar nas outras coisas, porque a gente tinha transparência, a gente tinha competência, profissionalismo. Então, não era mais um problema para eu me preocupar, era uma solução. Falou, você faz parte do problema ou você faz parte da solução. Então, assim, a gente começou também a filtrar os parceiros para ter parceiros de competência e de nível de excelência para a gente poder focar no trabalho de gestão, né? A gestão tem que estar focada no seu trabalho, a gestão tem que ficar ali no operacional, ou, né, ela tem que estar, a cabeça, ela tem que estar. Então, a primeira coisa que a gente fez, funcionário. Então, hoje a gente tem um time misto, metade terceirizado, metade orgânico, e a gente está com um time bem enxuto e bem eficiente, porque nós conseguimos integrar, até pessoas de outros condomínios falam, nossa, como que você consegue que eles não brigam? Eu falei, sabe por quê? Porque eu falo para eles todo dia, nós somos uma equipe, é igual um time de futebol. Se você colocar 11 Neymar, o time não ganha. Então, cada um na sua função, e cada função é importante e vital para o condomínio. E eu falo sempre para eles, eu não sou mais importante que nenhum de vocês, eu só tenho mais responsabilidade que vocês. Entendeu? Porque a responsabilidade é da síndica, né? Então, a gente só dando um ganchinho, a gente fala muito em cultura empresarial, cultura da empresa, a cultura do condomínio. É uma responsabilidade do síndico, e eu acho isso muito importante. Você trazer essa cultura de que assim, eu não sou mais importante que vocês, nós somos um time aqui, cada um fazendo a sua parte, vai chegar o momento de fazer o gol, né? Trazendo aí pro futebol. Você chuta aqui, chuta ali, outro defende, vai chegar o momento de fazer o gol. E aí, isso é mérito de todos, né? Inclusive do corpo diretivo, que desse condomínio, esse case que a gente está falando, o corpo diretivo é muito bacana. Sim. Né? E aí, você falando que quando a Verde chegou, eu preciso dizer que é um prazer quando você encontra um síndico, um corpo diretivo que é integrado e que está de acordo com os seus princípios também como administradora, que entende que existem processos, que a transparência tem que estar ali para todos, né? Que as coisas têm que ser nota fiscal, vou dar um exemplo, que a gente só paga com nota fiscal e o síndico concorda, entende, que isso tudo que acontecer vai para a pasta, tudo que acontecer no condomínio vai para a pasta de prestação de contas. Então aí, cara, o jogo começa a acontecer e é gol. Porque assim, quando você realmente, então, a equipe de funcionários, o conselho, né? O conselho, inicialmente, a gente teve problemas também com o conselho, tudo, mas na nosso segundo mandato, a gente conseguiu trazer um conselho, né?
as pessoas que estavam lá também estavam com a mesma vibração, a mesma energia, o mesmo propósito de melhorar o condomínio. E a gente participa o conselho de tudo. Então, assim, todos os assuntos relevantes, as decisões relevantes, eles estão alinhados, eles estão sabendo, eles participam. Eu já deixei de tomar algumas atitudes por orientação deles. Falei, não, porque assim, eu não tenho problema em falar. Você tem uma opinião melhor que a minha? Não tem problema. Eu não sou a dona da verdade. Uhum. Então, assim, da gente discutir um assunto ali, a pessoa dá uma opinião, e essa opinião, realmente, eu não vou fazer isso porque você tem razão. Então, assim, a gente tem aquele propósito do bem, né? Então, é um conselho muito bacana, participativo, a gente faz as nossas reuniões, a gente faz ata, a gente está sempre em contato, né? A gente tem até um grupo, a gente se reúne uma vez por mês, mas tem um grupo que a gente lança ali as enquetes, troca as opiniões, né? Então, assim, ter esse alinhamento faz com que o síndico possa ter tempo para cuidar do administrativo, do financeiro, do jurídico, né? Nós tivemos lá, a gente tinha uma inadimplência recorde, gigante, absurda. Para você ter ideia, a gente tinha quase 300 cotas condominiais em inadimplência, o que dava, fazendo as contas, dava lá mais ou menos 25 anos. É como se estivesse devendo, o condomínio tem 30 anos, né? Então, é como se a gente tivesse 25 anos de dívida. Então, assim, a contratação de um jurídico, né? E nisso a Tanila me ajudou muito de direcionar para para você ter ideia, tinha 11 escritórios de advogados que cuidavam dos processos, e os processos todos parados. Então, a gestão jurídica, né, em direcionar para um escritório só. Porque né? Isso beirava uma falência do condomínio. Uhum. Então, o valor da inadimplência, contabilmente, ele era muito significativo, de uma forma negativa para o condomínio. E a gente não pode entender que isso é normal. A gente não pode, a gente precisa regularizar isso. E a gente conseguiu. Óbvio que não é de um dia para o outro, mas a gente conseguiu regularizar isso ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem duas coisas muito importantes em condomínio que elas vão fazer a total diferença nesses processos que ambas mencionaram, que é o sentido de pertencimento desses moradores, condôminos, funcionários, conselho, todo mundo, e a voz. Então, se a gente tiver pertencimento e voz, a gente vai conseguir gerir de uma forma mais calma e competente. A verdade é essa, porque a gente precisa ter competência para fazer tudo isso, mas a gente precisa que a comunidade entenda que ela pertence àquele lugar, e daí a gente vai ter a comunidade. E quando eu falo em voz, eu falo não em maioria, mas em voz de cada uma das pessoas que estão ali. Então, a gente precisa ouvir. Lógico que numa votação a maioria vai ganhar, a gente precisa ter essa linha e seguir regras, né? Porque o condomínio, ele é feito de regras jurídicas, regras legais, regras, e isso é muito difícil também as pessoas conseguirem entender, porque cada um tem uma dor ali dentro e cada um quer resolver a sua dor. Então a gente precisa ouvir cada uma dessas pessoas e tentar encaixar a dor dela dentro da lei, dentro da gestão e dentro do que pode ser feito. Dentro do coletivo, né? Depois dentro do coletivo, entendeu? Mas é assim, então é muito, é linha tênue que a gente trabalha, mas é gratificante. Eu tenho uma dúvida, assim, é gratificante, vocês também é uma coisa que recompensa, porque vocês moravam lá, mas como é que é lidar com o fantasma da gestão amadora anterior? Assim, fantasmas, porque as coisas que você vai descobrindo, você disse que você perdeu o sono, tem coisas que vocês descobrem até hoje, porque vão brotando, quer dizer, é um fantasma que existe. É uma herança, né? É aí que entra o profissionalismo.
Não tem opção. Você tem que tratar aquilo da forma como ele se apresenta e resolver de uma forma muito objetiva, com os orçamentos, para onerar menos o condomínio, e vai resolver. E assim, o segredo também é não levar para o pessoal. Porque um condomínio, ele é uma empresa, né? Ele é um CNPJ. Ele é um CNPJ feito de pessoas que estão lá dentro, que é a casa das pessoas, né? É o lar das pessoas. Então, assim, a gente tem um afeto por lá, mas a gente não pode se deixar levar pela emoção, pela raiva, pela alegria. A gente tem que ter esse profissionalismo e ser técnico e entender que é um problema. Outro dia eu vivi uma situação bastante desafiadora, ficamos até meia-noite para resolver um problema, resolvi, aí no outro condomínio o síndico falou para mim, você vai dormir? Claro, eu tô com sono, eu vou dormir agora. Mas como você vai dormir? Eu vou deitar e dormir. Porque a gente não pode levar isso para o coração, a gente não, é claro que nós somos humanas, a gente fica indignada, mas assim, é saber isolar. Quando eu entrei ali, eu sofri muito. Isso foi em 2021, né, quase 5 anos aí. Eu sofri muito e aquilo foi ver tudo que eu encontrei. E tudo ia pro pessoal. Porque assim, é impossível você não se indignar com as coisas que você vê, né? Aí eu parei, pensei, falei, vamos fazer o seguinte, tá vendo aquele prédio ali do outro lado da rua? Eu sou síndica ali, eu não conheço ninguém, eu não tenho nenhum afeto, eu não tenho nenhum envolvimento. Por quê? O médico, ele vem aqui, ele rasga você, ele corta, ele te costura, ele faz isso por quê? Para te salvar, porque ele precisa fazer isso. Então eu falei, então a gente tem que ter o profissionalismo, a objetividade, né, para tratar o assunto e não se deixar levar pelo pessoal. Eu acho que essa é a diferença que eu percebo, talvez, que tem, assim, algumas pessoas acabam levando muito o pessoal. E dentro de um condomínio, você enfrenta muita divergência de opinião. Cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa, cada um está puxando a sardinha para o seu lado. Existe muita questão de conflito, de disputas. Então, você tem que saber levar aquilo de uma forma técnica, de uma forma profissional, de uma forma administrativa. Mas sabe uma coisa que eu tenho observado muito? A gente falou muito de transparência. Quando entra uma gestão nova para colocar a casa em ordem e tem transparência, ela chega na Assembleia e ela mostra tudo o que vinha acontecendo desta forma, porque muitas vezes, às vezes a gestão anterior não fez aquilo por... foi uma má gestão, talvez falta de conhecimento, amadorismo. E aí você traz para a Assembleia e dá transparência a tudo que está acontecendo, os condôminos entendem. Tá? Precisa reajustar, você vai mostrar porque precisa reajustar. Os condôminos entendem. Então, essa transparência e trazer os condôminos para o entendimento, para eles entenderem o que está acontecendo ali com o imóvel deles, isso é muito importante. Aí tem os dois tipos de gestão anterior, né? Tem aquela que entende e fala assim, olha, me desculpa, tentei dar o meu melhor, não consegui, e agora eu vou apoiar vocês. Vamos embora, que eu tenho imóvel aqui. E tem aquela que fica batendo na tecla. Não, eu que estava certo, você está errado, mas escuta, o condomínio ia falir. Não, mas o condomínio não ia falir, não, entendeu? Então, assim, a gestão que sai também precisa fazer autocrítica. Peraí, eu não consegui. Eu penso assim, né? Mas isso é meu. Peraí, se não deu, deixa eu ver quem está fazendo certo. É questão de querer aprender. Deixa eu ver quem está fazendo certo, que está tendo sucesso, que eu quero entender como é que é, né? Se eu não sei como é que é, se eu não estou conseguindo sucesso, eu quero aprender, porque o sucesso é possível. A gente só precisa saber o caminho dele. Mas daí, Malu, a gente vai lidar com o quê? Com o ego das pessoas. E a gente precisa entender que o condomínio ele é feito de pessoas. E cada ser. Às vezes o ego está acima do financeiro, do valor do seu imóvel. Tá desvalorizando meu imóvel, mas meu ego está em primeiro lugar. A gente já teve situação. A gente já teve situação de assembleia que essa questão do ego foi tão forte que a pessoa votou contrária a gente tinha uma negociação de inadimplência, que era um valor, assim, praticamente o valor do apartamento. E a gente conseguiu evitar que fosse para leilão, conseguimos fazer uma negociação maravilhosa. E aí, o que aconteceu? A antiga gestão foi lá e votou contra. Eu falei, gente,
eu tô trazendo muito dinheiro pro condomínio, que vai resolver. Porque assim, quando a gente assumiu, além da questão da manutenção predial, o condomínio estava financeiramente quebrado, não tinha dinheiro. Que nem eu estava te contando ali nos bastidores. Teve noite que eu olhava o aplicativo do banco, eu tinha uma conta de água para pagar no dia seguinte de R$25 mil, eu tinha 1.000 em conta, eu falei, e aí assim, foi bem no início, aí eu não conseguia dormir, porque como que eu vou honrar? Aí no dia seguinte entravam os pagamentos, tudo, e a gente conseguia honrar. Então, assim, você tem que ter esse... A coisa é tão louca que assim, um dia a gente pode fazer pérolas do mercado condominial, um podcast pérolas. Porque eu já fiz assembleia que o síndico condômino saiu, entrou um outro síndico, mas a gente tinha que aprovar as pastas dele que não foram aprovadas. O próprio síndico, né, o gestor dessas pastas, não aprovou as pastas dele. Eles não entendem. Gente, a hora que eu vi aquilo, eu perguntei de novo, peraí, o senhor é o síndico do período, o senhor não vai aprovar? Não vou aprovar. Ele não aprovou as pastas dele. Então, gente, não é brincadeira a administração condominial. Não é brincadeira. Então, sabe, acontecem essas coisas. Não, mas acontece coisa positiva também. Por exemplo, outro dia eu participei de uma eleição, eu fui eleita por sua absoluta maioria, e a minha oponente, a minha concorrente, na mesma eleição, votou em mim. Não. Aí ela pegou, me abraçou e falou assim, eu votei em você e pedi para todo mundo votar em você. É isso que eu tô falando. Ela falou, eu vi que você você é mais capacitada e você está mais preparada para enfrentar esse desafio. Eu falei, que bacana. Então vou fazer de tudo para corresponder e vou dar o meu melhor mesmo. Né? Então, porque do mesmo jeito que você recupera um condomínio, e a gente tem esses cases de sucesso, e não é só um agora, temos mais outro case aí, do mesmo jeito que você recupera, você também pode desvalorizar e afundar o condomínio. E às vezes você está desvalorizando 100, 200 unidades, um condomínio inteiro que vira um elefante branco, não aluga, não vende, ninguém quer, entendeu? E o que isso faz acontecer? Uma má gestão. Né? De não ter manutenção. Se for comprar um imóvel agora, eu quero ter AVCB, as manutenções estão em dia, quero a ata das últimas 5 assembleias, por ali você já consegue saber se tem BO, se tem BO, como é que é a vida em condomínio. Convenção, regimento interno. Outra coisa. Fazer um papo, né, com o síndico, com a síndica, saber quem está administrando o condomínio, porque as pessoas vão comprar um apartamento, eles querem a planta, né? Eles querem a hidráulica, elétrica, eles já vem com o arquiteto. Já vem com o arquiteto dentro do apartamento, às vezes nem assinaram. O documento, eles já querem fazer a reforma. Mas detalhe, não se preocupam com o regimento interno. Outro dia uma condômina me ligou, né, quis falar comigo. Aí ela me ligou e falou assim, Malu, é um absurdo, o meu filho não pode andar era skate, acho que era skate, alguma coisa motorizada, não pode andar de skate aqui no condomínio, o síndico me notificou. Eu falei, peraí, mas tem algum lugar definido que as crianças podem andar de skate? Não tem, é isso que eu estou te falando, não tem lugar para as crianças brincarem aqui. Falei, quando a senhora comprou, tinha? Não tinha. Eu falei, então sinto muito. Então as pessoas, antes de procurarem a convenção, o regimento interno, as 5 últimas atas, elas vão levar o arquiteto, elas querem mudar. Se você não gosta de criança, você vai morar num condomínio que tem uma baita de uma área de lazer, com piscina, playground, e do lado do play ainda. E compra um apartamento ali no primeiro andar do lado da piscina. Domingo de manhã você não vai dormir, cara. Você chegou da balada de madrugada, mas você não vai dormir. Eu ou você? Quem que avisa? Ela estava falando ali, a gente teve uma situação esses dias de uma moradora nova, foi passear com um cachorrinho na área, perto da piscina, tudo aí. A gente nunca chega notificando. A gente avisa, uma conversa, né? Depois a gente vai pelas vias formais, mas sempre pela uma primeira abordagem amigável, né, amistosa. E aí ela falou, nossa, mas é meu cachorrinho, eu não posso passear. Falei, então, sabe por quê? Nós não temos funcionário para limpar. Se todo mundo concordar em contratar mais um funcionário e ter mais essa despesa, a gente libera. Mas assim, hoje, na convenção e nosso regimento interno não permite. Então, é aquela coisa de saber a regra antes, né? Não sabe, não quero saber. Uma coisa que a gente fez lá... E mais, né? E depois vem para cima do síndico. Todo mundo quase tem pet em casa e quer o espaço pet no condomínio. Mas o condomínio não tem espaço pet, não tem espaço físico, não tem assembleia, não tem. E aí começam, e assim, se reúnem para ter aquele espaço, e daí contrariam. Meu
Deus. Na verdade, a gente tem jardins, né? Mas um quer que seja na frente do jardim dela, não do meu jardim. Eu quero espaço pet lá, para se tiver mau cheiro, tudo, fique lá, né? Então, assim... E assim, eu sou assim a maior, eu rezo todas as noites para Nossa Senhora das Síndicas, dos síndicos. Gostei porque eu vi um advogado uma vez dizer que ele acordava de manhã e ele agradecia a Deus assim: obrigado, Senhor, eu não sou síndico. Na hora do almoço, antes da refeição: obrigado, Senhor, eu não sou síndico. Um advogado condominialista. E à noite a mesma coisa. Então eu sou assim uma defensora porque eu admiro demais essa profissão. É o CPF do cara que está lá na Receita Federal, ele responde civil, criminalmente, por tudo, com os bens próprios. Qual outro profissional que você conhece que responde pelos bens próprios? Um prefeito entra, faz caca, o que acontece? Ele sai e acabou, tem um processo, mas o síndico responde com os bens próprios. Civil criminal. Né, exatamente. E aí, o coitado do síndico, ele tem que toda hora tá falando o óbvio. Por isso que eu sou, o Milton sabe, né, o Renato apaixonado pela IA aí, e eu tô adorando, porque a IA tem uma paciência, ela fala 10 mil vezes a mesma coisa, até você entender, com a mesma educação, e o síndico muitas vezes tem que falar o óbvio, e isso é uma característica que o síndico tem que ter, às vezes ele já explicou, ele já falou, olha, na convenção não tem lugar, a gente não pode mudar ali porque é mudança de destinação, tem que falar todas as vezes com a mesma paciência, porque os condôminos ou não entendem, ou não querem entender, né? Ou não leem, né? Nem o regimento, nem a convenção. Esses dias a gente participou de uma enquete, 1% dos moradores dos condôminos, né, proprietários geral, leem convenção. Tem síndico que não lê a convenção do condomínio, que ele está administrando. Que às vezes você manda, olha, isso não pode, tá aqui, pá! Nossa, eu não sabia. Gente, a convenção, o síndico tem que saber quase que na ponta da língua, e o regimento interno tem que estar ali do ladinho da cabeceira dele. Toda noite ele tem que dar uma lidinha no regimento interno, né? Porque não dá mais para ser aquele síndico que não sabia nada, que eu até falei ontem numa live, que as administradoras decidiam tudo para os condomínios. Isso quando a gente começou lá há 30 anos, as administradoras decidiam tudo. Né? O AVCB, o síndico não ficava sabendo, não é mais assim. Não pode, o síndico vai preso. O síndico é o responsável legal pelo condomínio, então tem que ser ele, é ele quem vai executar a previsão orçamentária, então a gente bate muito nessa tecla. Síndico, você quer ser profissional? Você quer dizer que você é profissional? Então você tem que saber de todas as suas obrigações, você tem que fazer no mínimo uma boa previsão orçamentária, o mercado está mudando, está se profissionalizando, isso já vem acontecendo. Então isso é muito importante. E levar isso para os condôminos é uma arte. É uma arte. Porque assim, tem condômino que quer colocar elevador no hall dele. Tem condômino que tem um ar que é 3, 4. E assim, dane-se se o prédio vai comportar ou não. Engenheiro, a RT, tem gente que troca. Tem gente que troca, como que chama de tomar banho? Aquelas banheira. RT, imagina. Com o furô. Não quer nada. Vai gastar com RT, engenheiro? Pra que só uma reforma? Não, e assim, eu nunca fiz isso antes. Aí vem aquela coisa. Mas no condomínio da minha amiga lá, pode, lá tem banheira. Outra coisa que eu vi, Pérola também. Queria tirar a caixa de hidrante do hall, sabe o hall comum? Mas essa caixa é muito feia, gente. Não dá pra pintar de outra cor? Ou então passar alguma coisa em cima, botar um quadro. É bom, né? Sabe? Peraí. Calma. Você sabe para que serve aquilo? Entendeu? Então, olha a responsabilidade de um síndico, cara. É muito grande. E assim, parece que você tem que ficar atrás das pessoas. Você tem que ter um bom zelador para te auxiliar. Porque é impressionante, você fica atrás das pessoas vigiando. Obras em prédio é caos. É caos, a pessoa entra ali e acha se quebra, afunda contra piso. É só um dia a obra. Era 3 meses. É fundamental você estar assessorado por bons profissionais, por boas empresas, entendeu? Empresas idôneas, empresas competentes. Porque assim, perigoso. O que acontece? Aquela cultura que a Malu falou, antigamente tinha aquela coisa de que a administradora cuidava de tudo. E, por incrível que pareça, existem síndicos jovens que pensam assim ainda.
Então, na verdade, a administradora, o jurídico, a engenharia, os funcionários, tudo, eles são equipes, mas quem é o maestro, quem é ali, até quando eu falo com a equipe, né, eu falo assim, eu sou técnica do futebol, eu sou a maestra. Se eu não reger direitinho, o som sai desafinado. Então, assim, a responsabilidade e a atuação tem que ser do síndico. Ele não tem que delegar isso, né? Ele tem que atribuir atividades, não passar a responsabilidade dele para outro. Ele tem que solicitar a ajuda técnica, né? Porque senão você fica assim perdido. Fica achando, e outra, né? Acaba tendo uma frustração também, que você não está sendo bem atendido. Não tive um prédio, daí como advogada, foi contratada, só que não era advogada, a gente foi olhando as pastas e foi vendo o prédio, o que aconteceu para daí tomar providências. Ele contratou a pintura das faces daquela torre. Só que a torre tinha 4 faces, ele pintou uma. Meu Deus. Gente, dá um podcast. E daí o orçamento, eu calculei, o pessoal me ajudou. Era como se ele tivesse feito todas as faces vezes 2. E só tinha uma face pintada. Coisas assim, absurdas. Eu já cheguei a receber... Na fachada do prédio? Sim, senhora. Não. É incrível, né, de acreditar, mas acontece. Eu já cheguei a receber procuração que o outorgante estava morto. Não, esses dias eu me deparei com 2 situações bem inusitadas. É assim. O para-raio furtado. Assim. Extintor. Não, mas o para-raio fica no lugar trancado, lá em cima. Assim. Detalhe, 350 metros de para-raio furtado, que é fio de cobre. Entendeu? Já fiz o boletim de ocorrência, já estou fazendo as providências. Outra coisa, contratar uma empresa que cuida de bombas para fazer a impermeabilização da caixa d'água. Eu fui perguntar, cadê a ART, cadê, né, o contrato, tudo. Não, me mostrou, eu usei esse produto aqui, tudo. Detalhe, não tem 6 meses, o produto já saiu todo da questão. Então, assim... Está sendo dissolvido na água que o pessoal está tomando, sabe? Tipo isso. Eu não tive um prédio que a piscina estava com infiltração, o síndico quebrou a piscina. Como assim quebrou a piscina? Afundou a piscina. Ele quebrou a piscina. Não. Ele excluiu a piscina do prédio. O prédio foi construído com a piscina, infiltrava. Ele falou, chega, essa piscina dá trabalho, eu vou fechar a piscina. Quebrou. Fechar não. Ele aterrou. Ele aterrou a piscina. A piscina acabou. Ele quebrou. Mas você mexer em área comum. Síndico que faz o que tem vontade. Total. Daí depois a gente entrou no prédio, mudou tudo, mudou a gestão. Hoje a piscina está lá. A piscina foi refeita. É sério. Mas aí pode topar. Assim. Se ele resolvesse tudo assim na vida dele, tá me dando problema. Quebrou uma piscina. Então, assim, sim, é loucura. A gente se depara com muitos, assim, diariamente conversando, né? Eu frequento, elas também frequentam bastante o meio condominial, os eventos. A VED costuma fazer bastante eventos mesmo, também convida o síndico, independente de ser síndicos da própria administradora, né? Então, assim, a gente aprende e a gente tem muito contato, troca experiências, lista positiva, lista negativa de prestadores de serviço também, né? Olha, esse eu recomendo, esses dias mesmo fiz o orçamento com muito bem recomendado. Então, assim, é importante essa troca, sabe? Essa troca. E a gente se depara com cada assunto, com cada história que a gente fala, gente, não, isso não é possível que aconteceu, né? É uma coisa muito simples, assim, é muito comum nos condomínios a portaria ficar aberta porque morador entra lá e fica conversando com o porteiro, senta, bate papo. O síndico não deixa isso? Ai, que síndico não chato. Pode. Nossa. Você tem que explicar que a portaria é um lugar de segurança, que o porteiro precisa ficar olhando as câmeras. Atenção. Ele precisa prestar atenção. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, porque assim... Esses dias eu vivi a situação de que a portaria me acionou, falou assim...
uma moradora deixou a chave aqui porque vai chegar um sofá dela e ela deixou para eu ir lá levar dentro da casa dela. Eu falei assim, negativo? Como assim? A pessoa deixar a portaria para ir colocar o sofá Gente, na casa da coleguinha. Então. É demais. Né? São muitas histórias. Explicar, mas você não pode ficar brava, sabe? Senão vai virar um tumulto ali. Então você tem que chamar a pessoa, olha, não pode. A funcionária não pode sair da portaria. Quem vai levar o sofá vai ser um prestador seu, mesmo porque precisa de horário, precisa forrar o elevador, precisa ter alguém competente para poder fazer. Mas desaparece um objeto da casa dessa pessoa. Nossa. Quem que estava com a chave? Nossa, né? Então, assim... e ter a equipe bem treinada, atualizada, o regimento interno fica na portaria, eu falo para eles, cada dia, não precisa saber tudo, cada dia lê um itemzinho, um item piscina, outro dia, aí lê isso pode na piscina, isso não pode. Amanhã você lê outro assunto. Isso. Criança de 6 anos você está profissionalizando os seus zeladores, você está dando uma chance de profissionalizar os seus colaboradores também. Esses dias até teve um treinamento para zelador, né? Foi bem legal, foi muito legal. A gente fez uma manhã toda com o João Santos. Né? Trouxemos lá 18 zeladores, foi muito legal, eles se sentiram importantes, né? E a gente trouxe muito isso para eles. Seu empregador está te colocando aqui, está pagando para você estar aqui, é porque ele confia no seu trabalho. Isso eles é muito importante. Sempre disponibilizar e pedir para a equipe fazer cursos. Não pode não fazer cursos, eles precisam se profissionalizar. Fazer o treinamento, dar o treinamento. E, inclusive, esse treinamento aí foi tão bacana que o zelador do condomínio da gente, que é o Ricardo, que é um querido, muito competente, ele me mostrou o certificado todo feliz, todo orgulhoso, sabe? Então, assim, você tendo essa equipe, as coisas funcionam. Mas a gente, para chegar aqui, deu bastante trabalho. A gente enfrentou muitas guerras, muitas segredo lutas. É não desanimar. É saber que tem solução. A solução está lá. Você vai chegar, você está caminhando, você não pode parar, né? E é cíclico, né? Porque isso é sempre assim. Então a gente sempre vai precisar tirar forças e recomeçar. E assim, cada semente que a gente planta está bem plantada. E aí quando você acha que está tudo nos trilhos, tudo caminhando, você descobre uma coisa do passado ali que apareceu, que você tem que corrigir, que tem que São muitas emoções. São muitas emoções. A vida do síndico é parecida com aquelas séries, né? Que a gente acha que vai ficar tudo bem, aí tem uma reviravolta, porque precisa manter a audiência. Então fica aquela loucura, sempre descobre alguma coisa. Mas é fantasma. É vida real. Sabe quando você vai de férias pro Nordeste, aí você vai andar de bug e o bugueiro fala assim, com emoção e sem emoção. Aí ele tem uma terceira opção. Com emoção, sem emoção, é pra síndico. Aí ele vai com uma emoção ultra lá, né? Não, e aquela pra síndico, assim, o cara tá no maior velocidade, e o síndico tá, legal. Isso aqui não é nada pra mim. Vou pôr o bugueiro no meu lugar lá, só ver se... pra ver se ele dá conta. Só pros fortes, não é pra... E preparados. Fortes e preparados. Você só fica forte se você está preparado, se você é competente, se você estudou, se você tem, assim, essa capacidade técnica e emocional para gerir, porque é impossível, você não consegue. Se a gente pudesse resumir numa única palavra, ou numa única frase, qual é o segredo? Para mim, o segredo é cercar-se de bons profissionais. Sempre. Se você é ético, quer trabalhar direito, você tem que ter profissionais que pensam igual você para o sucesso, para você alcançar o sucesso e para você chegar onde você quer. Malu, essa é a nossa pergunta-chave. Não é? E a gente está chegando já ao final, a gente percebe que o papo é bom quando passa rápido. Mas a nossa pergunta sempre é essa, por isso que a gente até combinou. Qual que é o segredo de vocês que todo síndico deveria saber, Adriana? Qual que é o teu segredo? Primeiro, eu acho que a primeira coisa é a boa vontade. Quando você tem uma boa vontade, uma disposição... Mas como você está falando para os síndicos, pode olhar para aquela câmera lá. Ó. Tá. Então, o primeiro é aquela boa vontade. Eu quero o melhor. Eu quero dar o meu melhor, eu quero melhorar isso. E eu tenho competência para isso. Depois, se capacitar. E, completando o que a Malu falou, está cercada de profissionais competentes e alinhados, né? Então, aí
tanto de profissionais como de equipe, né? Então é isso, você está preparado, bem assessorado e ter aquela vontade genuína de melhorar as coisas. Transparência para os condôminos. Transparência é fundamental. É esperar o sucesso, gente. É sucesso de gestão. E o teu segredo? Tem que ter competência profissional e inteligência emocional. Você tem que aliar os dois. Você não tem como. Você tem que ter a calma, você tem que ter uma inteligência emocional aí. Só que se você não souber com propriedade do que você está falando, vai cair por terra. Então, é isso. São essas características que a gente tem que ter, acreditar, gostar, porque nós somos testados diariamente. Dá certo. E aí aquela pergunta, né? O que é melhor? Síndico orgânico ou síndico profissional? Melhor é o síndico profissional, gente. É o síndico que é profissional, ele morando ou não no condomínio. Profissional síndico, né? Sempre profissional. O síndico orgânico, eu tenho síndicos que moram no condomínio que só administram esse condomínio e são extremamente profissionais que começam falando assim, Malu, vou precisar do seu apoio porque eu não sei como fazer, O cara entra e dá um show, porque ele entra com a boa vontade, ele está cercado de bons profissionais, bons fornecedores, e ele quer o bem da comunidade dele ali. O cara tem sucesso, dá certo, e é reeleito, e alguns começam assim, depois viram profissionais assumindo outros condomínios, acaba gostando desse. E assim, que foi meu caso, né? Acabei gostando disso. Eu jamais na minha vida pensei que ia ser síndica. E tá ficando assim. A síndica Adriana é aquela síndica que ela entra, pega aquele condomínio que está detonado, destruído, muitas vezes por falta de uma boa gestão, e ela entra e põe a casa em ordem. Então tem que ser o profissional síndico, independente se ele mora no condomínio ou se ele não mora no condomínio. E hoje, né, gente, tem tudo na internet, né? Eu quero entender um pouco o que um síndico precisa fazer, quais as responsabilidades. Tem o Código Civil, se o síndico quiser ler, né? Se alguém quiser imprimir, né, Tamila, e deixar para ler todo dia à noite ali, antes de dormir, ler um pouquinho, Não, mas você sabe que todo dia tem evento, tem lives, tem aulas gratuitas, tem muita gente assistir o podcast. Tem gente muito Mas é muito boa importante assistir o podcast e ver a experiência das pessoas. Né? Tem muita gente boa no mercado trazendo informação, trazendo treinamento, trazendo palestras, eventos, né? Nós vamos ter uma agora, dia 24 de maio, 9ª edição do almoço com rodada de negócios para síndicos. A gente já me perguntaram nada. Me perguntaram, Malu, você é louca? Você pega seus síndicos e coloca os síndicos de outros concorrentes, tudo junto? Sim, não tenho medo. Meus síndicos vão falar bem da gente para os outros síndicos de lá. Não tem problema nenhum. Tem que juntar todo mundo mesmo e trazer informação. E é bem legal esse almoço. É muito rica essa troca de experiência, ter esses eventos. Network o tempo todo lá, é muito legal. É bacana mesmo. Pode falar. E tem um podcast que saiu agora, que é do jornalista Chico Felitti, e o título, O Síndico. Até Chico Felitti, que cobre casos, assim, ele é o da casa da mulher abandonada, ele e vários outros. Aí Chico Felitti agora está fazendo também indo pro mercado, síndico, porque ele ouviu a história, né? Então o síndico é assim, a gente tem histórias. E estatisticamente, você pegar hoje a profissão síndico, né? As pessoas estão morando mais pela questão de segurança em condomínio. Tanto você passa pela cidade, você só vê lançamento entendeu? Então, é um mercado que está crescendo muito. Estatisticamente, até nos últimos anos, aumentou muito. Então, assim, a gente tem que estar capacitado, tem que estar bem informado, né? Tem que estar atuante no mercado, nas novas tendências todas, para a gente poder ter uma atuação boa, né? Uma atuação eficiente. De excelência. De excelência. Excelência. Você encerra aqui, porque se deixar nós vamos ficar o dia todinho falando de condomínio aqui. Meu Deus. Vamos pedir uma pizza à noite. Esse papo com vocês, mostrando quais os contatos que vocês têm, se o pessoal quer acompanhar vocês nas redes sociais, se tem um contato, eu quero trazer você para palestrar, eu quero que você seja síndica aqui, eu quero conhecer mais da PERD. Começando por você, Adriana. Pode olhar para aquela câmera lá e falar. O meu Instagram é adrianamendonça.síndica e criei ele também, tô
colocando os conteúdos, né, da experiência. E meu contato telefone? Você que sabe. Depende. Acho que é melhor. Não, só tem uns 500 condôminos no telefone dela e ela não quer. Redes sociais, ótimo já. adrianamendonça.sindica@gmail.com, meu contato de e-mail profissional. E estamos aí para ajudar, para contribuir, para recuperar. Elevar esse, como diz a Malu, elevar o nível, né, do mundo condominial. Sim. Aprendi bastante, uma coisa bastante interessante. Eu entrei em vários grupos de síndico, né? No início, eu perguntava. Daqui de um momento eu comecei a responder, ajudar as pessoas. Falei, que legal. Nossa, eu aprendi, aqui. Então assim, e aprendo muito com elas duas, tá? Aprendo muito. Logo que a gente contratou a VED, um dia eu falei, Malu, eu ia te pedir uma ajuda, mas já resolvi. Ela, como você resolveu? Eu pensei que como que a Malu e o Renato iam fazer, coisa e tal. Vendo o exemplo deles, aprendo bastante com a Tanila, porque ela tem uma atuação muito enfática, assim, muito direcionada, né? Então, aprendo bastante com ela. E eu sou que nem uma esponja, eu fico assim absorvendo, né? E eu procuro absorver o que é bom. Então, trabalho de excelência. adrianamendonça.sindica @gmail.com. Estou à disposição. E você, Tanila, olhando para aquela câmera, teus contatos? Meu Instagram é Tanila Savoy, com Y, e eu tenho um canal no YouTube, que é Solucionando Direito. E lá eu posto alguns vídeos, algumas expertises, algumas sentenças que a gente recebe no escritório jurídico, porque é sempre bom, a gente precisa difundir a informação e o conhecimento. Então, eu acho que conhecimento nunca é demais, a gente tem que passar, e é isso. E palestro também na área, e podem me chamar, e a gente está aí para contribuir e aprender. Malu. Sou a Malu Mendonça, sou da Verde Condominial. Sigam o Instagram da Verde, que é @averde-condominial, para vocês terem os convites aí para os eventos também. O meu celular, vou passar porque o meu celular tá 1999257-4445. Vai ser um prazer receber para tomar um café lá na Verde, para a gente apresentar o nosso trabalho, independente de qualquer coisa. Se quiser tirar uma dúvida, nós estamos lá. Temos os nossos fornecedores para indicar também. E é isso, gente. Bora para cima, que esse mercado é maravilhoso. Tem os desafios, mas como diz a Adriana, desafio é bom, faz a gente pensar, faz a gente aprender, dá sangue novo aí. E é um mercado em expansão. Eu acho assim, cara, se tá sem fazer nada, vai fazer alguma coisa para condomínio, porque condomínio aí tem um leque de opções para a gente atuar. Para vários tipos de profissional. Vários tipos. Vários tipos. Gente, muito obrigado pela generosidade de vocês, terem agregado tanto aqui para o nosso podcast, compartilhado a experiência de vocês. Você nem precisa falar, obrigado por toda essa ponte aí. Tem mais episódios vindo aí, mais temporadas. Bora, então, gente. Olha, eu gostei do Pérolas, hein, gente? Hein, Tanila? Pérolas do mercado condominial. Gente, eu vou levantar algumas lá para vocês. Aí. Dá pra gente se Fiquem divertir. ligados, hein, pessoal? Fiquem ligados. E obrigado também, você que nos acompanhou até agora. Tenho certeza que esse será o primeiro de muitos episódios com essa turma aqui, com essas meninas, as síndicas. Tenho certeza que virão mais episódios. Obrigado, nos acompanhem. Fique ligado no Segredos dos Síndicos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.